Meus irmãos, a paz do Senhor, para mim é um grande prazer estar aqui mais uma vez com os irmãos. Nossa finalidade aqui é compartilhar um pouco da palavra do Senhor, nosso Deus, e a nossa tão amada editora Betel preparou um material rico para esse terceiro trimestre do ano de 2024 e hoje chegamos aqui na lição de número 2, onde vamos falar sobre a igreja e a relevância para a adoração verdadeira no culto, um assunto extremamente importante. Isso vai ficar claro no enfoque dessa lição. Nos diz assim o texto áureo: que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26. Verdade aplicada. O culto a Deus é a celebração de seu nome. Então, quando nós cultuamos a Deus, nós estamos celebrando o nosso Deus. Estamos aí glorificando o seu bendito e precioso nome, a sua pessoa. Deus é o nosso quinhão, o nosso galardão, a nossa porção, a nossa herança. E Ele é digno de toda a nossa adoração, o nosso culto, com o coração cheio de gratidão e amor, gratidão por tudo aquilo que Ele já fez por cada um de nós, que cremos em Cristo de todo o coração, devemos adorá-lo. E o reunir-se no templo, irmãos, é continuidade do que fazemos diariamente. Temos uma vida pia, uma vida de oração, de jejum, de busca, de louvor. Isso acontece diariamente. Quando nós, então, estamos no templo, nós estamos dando continuidade àquilo que já fazemos diariamente. Cristianismo fala de relacionamento com Deus, intimidade, comunhão, alinhamento, sintonia com Deus. Andamos com Deus como Enoque, como Noé andou com Deus. Nós também desfrutamos de íntima comunhão com nosso Deus e Ele é digno de toda adoração e de todo o louvor. Há uma grande importância de estarmos no templo junto com os nossos irmãos, cultuando e adorando o Senhor, nosso Deus. O culto a Deus, então, é a celebração de seu nome, quando expressamos gratidão e adoramos pelo que Ele é e por seus atos poderosos, em conformidade com as Escrituras. O objetivo da lição são 3. Priorizar a adoração individual e coletiva a Deus. Existe uma relevância grande, enquanto a igreja estiver aqui na face da terra em peregrinação, da adoração individual, como eu já acabei de fazer alusão, e a adoração coletiva, que se segue a adoração individual. Destacar também que somente Deus é digno de adoração e mostrar que Deus busca verdadeiros adoradores. Precisa estar bem claro para nós que Deus nos vê por dentro, então Ele conhece as nossas motivações na adoração, no culto, em caminharmos para o templo. O texto aqui de referência está no Salmo 122, do versículo 1 ao versículo 9. Nos diz assim o texto sagrado: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade bem sólida, onde sobem as tribos do Senhor, como testemunho de Israel, para darem graça ao nome do Senhor. Pois ali estão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro de teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos, direi, haja paz em ti. Por causa da casa do Senhor, nosso Deus,
buscarei o teu bem. Está bem claro aqui, irmãos, o valor que o salmista dava ao templo, a estar na casa de oração, na casa de Deus. As nossas mais preciosas doutrinas, os fundamentos da fé cristã, estão arraigados e fundamentados no Antigo Testamento, irmãos. Quando, por exemplo, pensamos na relevância de estar dentro do edifício, dentro da nave, dentro do templo, nós vemos as origens no Antigo Testamento e fica bem claro no Novo Testamento, quando não só o Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor, cabeça da igreja, salvador do corpo, que é a sua própria igreja, o Emanuel, Deus conosco, não somente o valor que ele dava, e ele valorizou o estar no templo do Senhor, mas também os apóstolos e os discípulos que frequentemente, diariamente estavam no templo, e nós precisamos semanalmente congregar, estar no templo para dar continuidade na adoração, como eu já tenho feito referência, a adoração que diariamente fazemos em nosso lar e onde estivermos, seja no trabalho, na faculdade, na escola, na rua, nossa vida é uma adoração contínua ao nosso amado e bendito Deus. Quando nós falamos, por exemplo, do culto doméstico, o culto dentro do lar, onde reunimos as nossas esposas, nossa esposa e os nossos filhos, nós temos essa orientação no Antigo Testamento. Fica bem claro ali nos primeiros livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, que nós conhecemos como Pentateuco, os judeus conhecem como Torá, orientações para o culto doméstico, quando o nosso Senhor, nosso Deus, dá orientação a Israel para que ensinasse aos seus filhos no caminho, caminhando, andando com eles. E nós temos ali no Antigo Testamento a origem do culto doméstico, irmãos. Engana-se aqueles que acham que eles só adoravam a Deus no Antigo Testamento, no deserto dentro do tabernáculo, que era algo transitório, algo móvel. Depois, o primeiro templo que foi edificado por Salomão, que aí sim foi um templo que estava em Sião, em Jerusalém. Engana-se quem pensa que só adoravam a Deus dentro do templo. Não, não. Assim como nós, eles também tinham vida pia, vida de adoração dentro de casa. Onde estavam ali cultuando, orando, falando com Deus. Isso fica bem claro, irmão, no registro veterotestamentário, tá? Cristalino para nós. O que você está dizendo com isso, irmão Luciano? O Antigo Testamento é a fundação e o alicerce, e o Novo Testamento é a continuidade desse edifício, a Bíblia. O rolo sagrado, o cano sagrado, as sagradas letras, a vara de medir, é um todo, não pode ser fragmentado, irmãos, para que tenhamos aí um entendimento claro do que Deus quer para a nossa vida. Precisamos estudar começando do início, lendo a partir de Gênesis e caminhando até Apocalipse, nós teremos ali todas as orientações, num todo são mais de 31 mil versículos de como nós devemos proceder. Claro que existem alguns ensinos no Antigo Testamento que fica para nós os princípios e precisamos tirar então dos princípios verdade e prática para aplicar a nossa própria vida. E o Antigo e o Novo Testamento vai deixar bem claro a relevância de congregarmos, de estarmos dentro do templo, reunido com os nossos irmãos ali, comungando da mesma fé e enaltecendo, exaltando o Deus, o único que é digno de toda a adoração. Introdução: o culto está relacionado com a honra. Quando nós cultuamos, nós estamos ali dando a devida honra que é devida ao nosso amado e precioso Deus. O reconhecimento, reconhecemos também o coração cheio de gratidão, tudo aquilo que o nosso Deus já fez por cada um de nós. E o valor da suprema dignidade de Deus, um Deus santo, puro, perfeito,
o Deus de toda a graça, por tudo que ele é e tem feito. Bem verdade que ele tem feito muito por cada um de nós, seus filhos, que cremos em Cristo de todo o coração. Mas ali estamos reunidos para adorá-lo pelo que ele é. Ele é o nosso galardão e nós somos privilegiados de ter sido alcançado por um Deus tão precioso, tão bendito, e ele abriu a porta, estabeleceu o caminho, colocou a escada quando enviou o nosso Salvador, o nosso Redentor, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para nos resgatar do mercado de escravo, o qual nós estávamos. Fomos adquiridos para Ele mesmo, para o nosso Deus. Somos propriedade peculiar dele, temos um dono, temos um Senhor e queremos agradá-lo diariamente através das nossas ações, através do nosso proceder, através da nossa vida. Sendo ele, Deus, digno de nossa adoração, louvor e serviço em conformidade com as suas sagradas escrituras. O culto é relevante porque é bíblico, está claro, irmãos, biblicamente a importância do culto, tanto no Antigo Testamento como também no Novo Testamento. Nós observamos no Novo Testamento a seguinte expressão: e perseverando unânimes todos os dias no templo. Ao analisar este versículo, vemos que a expressão todos os dias significa o quê? Algo contínuo. Então, eles continuamente, a igreja do primeiro século, deixando um referencial, um padrão para nós, a igreja do século 21, unanimemente estavam reunidos no templo. Fala também, unânimes, de unidade e propósito. Estavam ali em unidade dentro do templo com um só propósito: enaltecer, engrandecer, exaltar o único Deus que é digno de todo louvor, toda honra e toda a glória. O culto na atualidade segue os padrões da Bíblia, tanto do Antigo Testamento, como eu já tenho aqui feito alusão, como também os padrões do Novo Testamento. Então, precisamos orar no culto, precisa haver adoração, louvor, salmos e doutrina, e Bíblia, ensinamento bíblico, leitura bíblica, explicação e aplicação do rolo sagrado, das sagradas letras. A palavra comunhão, do grego koinonia, expressa a intimidade que deve haver na vida cristã, tanto com Cristo, bem como com os irmãos. Então, precisa haver em nosso meio, nós cristãos, estamos falando aqui a todo tempo para nós, a igreja, nós que cremos em Cristo de todo o coração e vivemos de acordo com a nossa fé, uma intimidade, uma comunhão como irmãos. Nós que pertencemos ao corpo de Cristo, somos membro do corpo de Cristo, tendo ele por cabeça. A comunhão com Deus tem por desdobramento a comunhão com os nossos irmãos. O resultado da comunhão: gente precisa de Deus, mas gente também precisa de gente. Então, irmãos, nós não devemos viver isolado, pelo contrário, está bem claro biblicamente que, como eu já fiz referência, nós somos membro do corpo de Cristo e temos vida no corpo. Cada um tem a sua função, cumpre o seu papel no corpo. Deus distribuiu os dons espirituais para cada um de nós, são ferramentas para atuarmos enquanto estivermos aqui em peregrinação no planeta Terra. E o desejo de Deus para a nossa vida é que sejamos unidos. Jesus, orando a Deus Pai, no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 17, ele diz que o desejo dele na oração está claro, que nós cristãos sejamos um, como ele o é com Deus Pai.
Os elementos centrais do culto, irmãos, como já falamos, a palavra de Deus, a oração e a adoração. A palavra de Deus é essencial à vida cristã. Nós precisamos, irmãos, tomar tempo para debruçar sobre o rolo sagrado, as sagradas letras, e examiná-lo devagarzinho, com calma e tomando tempo para ponderar sobre as suas verdades. No culto ao nosso Deus, quando nos reunimos no templo, precisa haver leitura bíblica, explicação do texto sagrado e aplicação para nós, o rebanho do Senhor. Precisa haver também oração. A oração é o meio pelo qual o nosso Deus nos deixou para desfrutarmos de comunhão com Ele. No culto precisa haver oração. Oração nós falamos e também tomamos tempo em silêncio para ouvir o nosso amado e bendito Deus. E Ele fala através da sua bendita e preciosa palavra conosco. Ele vai falando dentro do nosso coração, através da terceira pessoa da Santíssima Trindade, que reside dentro de nós, habita dentro de nós, fazendo de nós casa, tenda, templo, morada, santuário de Deus. Então, precisa haver no culto palavra, Bíblia, precisa haver oração e também precisa haver adoração. A adoração deve ser coletiva. Nós precisamos entender, precisamos estar cônscio, precisa estar claro que estamos no templo adorando a Deus. Ele é o centro dessa adoração e não o homem. Ele deve ser adorado, engrandecido, magnificado, enaltecido por toda a eternidade. E no culto nós precisamos de que haja Bíblia, oração e adoração a Ele. O momento que a igreja reserva e programa para oferecer a Deus o culto dentro do seu aspecto bíblico espiritual é imprescindível, irmãos. É de extrema importância o momento em que estamos dentro do templo, dentro do edifício, adorando o nosso Deus. Que fique claro, irmãos, que estejamos conscientes do que vamos fazer ali dentro do templo. Não é um desfile de moda, não é um teatro, não é um parque de diversões. Não, 1000 vezes não. Estamos ali para adorar o nosso Deus, engrandecer o nome do nosso Deus, honrá-lo através de uma entrega completa de todo o nosso ser. É uma continuidade do que fazemos diariamente. Tanto o nível coletivo quanto individual. Trata-se de um tempo oportuno e importante para o verdadeiro adorador cultivar e manter a real comunhão com Deus, sendo ao mesmo tempo edificado pela sua palavra e fortalecido pela oração e comunhão. Nesse momento em que nós estamos dentro do templo, do edifício, da nave, adorando, cultuando o Senhor nosso Deus, é um momento também que somos fortalecidos, somos alimentados ao ouvir a palavra de Deus bem pregada, contextualizada, nesse momento degustando das sagradas letras, da mensagem proclamada na unção do Espírito Santo. Nós então somos aperfeiçoado, há um desenvolvimento em cada um de nós cristãos e também um amadurecimento. Amados, que Deus vos abençoe. Chegamos aqui ao término de mais uma pré-aula, querendo o nosso amado Deus. Na próxima pré-aula, Deus me dando vida até lá, na lição de número 3, falaremos sobre a relevância da igreja no cumprimento de sua missão. Vamos orar? Deus amado, nós
Louvamos o teu nome. Obrigado, ó Deus, por essa grande oportunidade que o Senhor nos concede estarmos aqui, ó Pai. Aqui falando do seu amor, da sua bendita e preciosa palavra. Continue conosco, ó Pai, nos dando a motivação correta, um coração sincero diante de Ti, Senhor, e que possamos a cada dia cumprir a nossa missão, terminando, ó Pai, no Teu tempo a nossa carreira guardando a fé. Entregamos nossas vidas ao Senhor. Obrigado, ó Pai, por essa grande oportunidade. Peço uma bênção especial, por favor, meu Deus, sobre todos aqueles que estarão participando dessa pré-aula. Muito obrigado por tudo. Nós assim oramos e lhe agradecemos em nome de Jesus.